Ah, mas é claro que o Rainer iria defender uma decisão da diretoria. Bom, dessa vez não é o caso. Pelo contrário, não sei se eu sou ouvido, não sei se os caras ficam lá vigiando, igual pensam que eu tenho muita proximidade com todas as diretorias do Atlético, não tem nenhuma. Mas essa decisão da diretoria do Atlético de unir no mesmo setor todas as organizadas é uma sugestão minha muito que vem de muito antes deles, muito antes da arena, muito antes dessa discussão toda aí de acústica. Porque para mim simplesmente é assim, padrão mundial, todas as torcidas no mundo se reúnem em um setor que na Europa chamam de curva, em outros lugares tem a muralha amarela do Borussia, no Vasco é a barreira, enfim. Sempre tem um setor que é destinado para quem quer cantar. E a minha sugestão sempre foi essa na torcida do Galo, porque a torcida do Galo tem uma tradição estranha de ficar espalhada. E eu não concordo com essa ideia de que precisa de ter torcida espalhada para espalhar a música. Pelo contrário, o que acontece é uma confusão danada. E eu não concordo simplesmente porque todas as arquibancadas cantam com as torcidas organizadas reunidas, ou pelo menos com uma organizada que comanda a festa reunida no mesmo bloco. Então, eu não estou defendendo a diretoria dessa vez. A diretoria colocou em prática uma sugestão minha de muito tempo. Não sei se foi através de mim ou se simplesmente questão de bom senso mesmo. Os caras falaram, e quem sabe vai dar certo unir todas as organizadas. Bom, eu já pensava isso há muito tempo e eu acho que vai dar certo. A questão é que falar de organizada é um pouco complexo, né? Um pouco perigoso, pode ser, né? A palavra assim. Mas eu não estou falando, não é sobre organizadas esse vídeo. É sobre a arquibancada do Atlético. E aí, muita gente pode falar, mas você não entende nada, você não sabe qual é o corre de torcida, que é o que normalmente os caras de organizada falam quando não querem discutir um assunto, né? Simplesmente fala assim, você não sabe de nada, sai fora, é o papo do lugar de fala, que só serve para isso mesmo, né? Então as organizadas também têm o lugar de fala deles, de não, você não entende, você não é de organizada e você não pode dar palpite. Não. Primeiro que eu não estou dando palpite em organizada. Meu interesse aqui é falar da arquibancada do Atlético. E isso eu tenho vivência sim. Entendo, amo e se puder contribuir, eu quero participar. E por isso eu estou gravando esse vídeo. Mas de organizada também. O meu negócio com organizada é assim, organizadas tem várias culturas, né? Chama de ideologia. E para variar, a ideologia, o termo ideologia é muito mal usado normalmente, porque ideologia é assim, é o mundo ideal que não corresponde ao real. É o que você pensa que seria o ideal. Então você vive de acordo com uma ideologia. Mas a vida real traz outras necessidades, traz outra realidade, né? Então nem sempre se vive a ideologia mesmo tendo a ideologia. Normalmente a prática é diferente. Então, mas as organizadas têm sim as culturas, têm sim, né, um monte de atribuições e dentre elas algumas negativas, como a porradaria, na minha visão, já é problema antigo, cultural, e não é culpa das organizadas, é uma questão sociedade do Brasil mesmo, violência e tal, e que acaba indo para as organizadas. Então, assim, é tipo um aspecto que eu falo, não, disso aqui eu acho paia. Nem tudo nas organizadas eu acho legal. O que me faz apoiar as organizadas, achar que as organizadas têm que ter privilégio mesmo, já falei isso várias vezes, é o principal aspecto, para mim, é o princípio de uma torcida organizada. Mas você não... Não, eu sei sim, velho, eu sei, não sou de organizada, mas porque eu tenho 42 anos, não vou ficar, né, correndo os riscos e fazendo, me dedicando o tempo e o trabalho que é ser organizada, porque isso vai passar para outra geração. Já fiz muito, velho, tem vivência sim, apesar de nunca ter ficado famosinho nem nada.
em organizado, mas tem vivência sim. E para mim o principal é a festa na arquibancada. Então é disso que eu tô falando. Para mim, as organizadas são as responsáveis por festa na arquibancada. Se deixar para o clube, falar, não, o clube tem que resolver isso. Beleza, o clube vai resolver a parte estrutural lá da acústica da arena, melhorar a acústica da arena, meter caixa de som e a torcida do Atlético, em geral, vai ser zoada. Para as torcidas organizadas é uma vergonha. Principalmente quando já acontece zoeira de torcida organizada rival. Então, bom, talvez os caras deveriam pensar nisso, né? Ao invés de ficar assim, não vem dar palpite porque vocês não sabem. Não, sei, e vocês deveriam ouvir um pouco. Deveriam ouvir. Então, assim, já virou zoeira. E aí, vai deixar para o clube resolver? Então aceita. O voice lift lá, as caixas de som e a zoeira também. Mas não, tô tentando contribuir porque para mim é responsabilidade das organizadas. Os organizados têm que tomar para si e falar, não, nós vamos resolver essa bosta. E aí tem picuinha entre as organizadas, tem divergência de ideologia, uma acha isso, outra acha outro. Só que na minha visão, aí eu não sei se os caras concordam, né? Se os chefes das organizadas, se os apaixonados pelas organizadas, os que dedicam muito mais do que eu, sim, as organizadas, concordam. Mas o princípio da organizada tem que ser arquibancada, pô. Tem que ser a festa. E aí tem que ceder um pouco, velho. O clube cede, a torcida cede, o povão, né? Cantar mais, contribuir mais, aderir mais. As organizadas têm que ceder um pouco também. Uma em relação à picuinha com a outra. Às vezes criar músicas novas que são melhores para a torcida gostar, ao invés de ficar falando só de porrada, ao invés de ficar falando só de si mesmas, né? Colocar a Galocura, ou a Fúria, ou sei lá, a GDR, a Brigada, 105... 105 não, porque 105 é legal. Inclusive, foi uma das boas experiências que eu tive com a torcida organizada. De falar mais do Galo, ao invés de ficar falando só de si. As organizadas perdem muito apoio, vamos dizer assim, perdem muita aderência por cantar coisas que o povão não vai acompanhar. Então, é um ponto que a torcida organizada pode ceder. As organizadas podem ceder. E em relação a picuinhas, entre elas, tem que ceder, velho. Tem que ceder. Porque o princípio, na minha visão, você não sabe da história. Sei sim, velho. Isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas o princípio é a festa. Se a sua picuinha, sua torcida, a sua raiva ou sua restrição com outras torcidas é mais importante do que a festa na arquibancada, me desculpa, para mim, a sua torcida organizada perde o sentido, né? E aí o Atlético pode falar, não, então não tem bandeira, não tem tal, não tem ingresso, não tem bateria, você não está querendo contribuir com a festa, que é o principal, né? Então não tem atribuição de torcida organizada. Eu vou apoiar, velho, honestamente. Enfim, o que eu acho que precisa é de conversar. E o clube não vai saber conversar com as organizadas. E o clube tá aí procurando um cara de comunicação para tal. E eu acho que não precisa ser o diretor. O diretor tem que saber de gestão também. Então, talvez não seja o caso do que eu tô falando. Ele tem que saber de orçamento e tal, a parte técnica da área de comunicação, lógico, tem que ser formado e tudo, mas o cara para puxar uma conversa entre organizadas e clube, o cara para, sabe, escolher a frase que vai para a rede social, o cara que vai saber que campanha adotar em determinado momento, falar logo depois de derrota, falar logo depois de vitória, sabe, alavancar uma campanha do clube, alavancar um produto do clube. Esse cara, ele tem que ser de arquibancada. É muito mais importante do que ser um cara de mercado, de comunicação, porque o cliente, né, o cara estuda para trabalhar numa empresa para, sei lá, relações públicas ou comunicação direta com o cliente. O torcedor é muito diferente. E o torcedor tem a sua história, a torcida tem a sua história, a torcida tem suas particularidades, a torcida tem seus traumas, tem coisa que não deve ser dita, tem coisa que um assunto que não deve ser tocado. Esse caso de organizada é um puro contexto específico do futebol,
Todo mundo sabe as coisas que acontecem, mas organizado, é perigoso, os caras vão ameaçar, os caras vão, sabe, cobrar, os caras vão não sei o que, os caras não vão aceitar. Quem sabe, sabe. Quem conhece organizado sabe que é assim mesmo. E aí um cara, um executivão de mercado vai chegar e não vai saber falar com a torcida organizada, ou não vai saber unir as torcidas organizadas, ou não vai saber incentivar o povão que vai à arena a adotar as músicas e cantar junto com o organizado. Não vão saber. Isso tem que ter uma pessoa que intermedia isso e, velho, é mais importante entender da torcida do Atlético do que especificamente da área técnica de comunicação. Me desculpem os acadêmicos, os amantes do curso e da profissão, tem que saber mais da cultura da torcida do Atlético, de papo de boteco do Atlético, de papo de grupo de WhatsApp do Atlético, do que de técnicas de comunicação. E é disso que o Atlético está precisando. Então, sim, beleza, acha lá o diretor, acha lá o cara que vai fazer o grosso do administrativo, do orçamento, das campanhas e tal, mas a comunicação direta com o torcedor, que seja um intermediário, alguém que é de torcida e da torcida, entende da torcida do Atlético. Esse cara que deveria conversar com as organizadas e chegar num acordo e sim colocar condições organizadas. Vocês precisam colaborar, velho. Contribuir, porra. Vai, beleza, vai pra pista, vai pra rua, vai ser punido. Então, não tá contribuindo, caralho. Isso aí todo dia. Todo dia a gente nunca vai poder contar com vocês, e tem ingresso, e tem setor específico, e tem benefício, e tem ajuda, mas na hora da arquibancada mesmo você não está disponível porque faz merda todo dia e a polícia pune, enfim. Porra, contribui. Mas eu não gosto da cara do fulano, o corte do cabelo dele me incomoda. Não, chega lá no setor, canta, e ninguém tá querendo aqui unir, casar ninguém, fazer amizades, não. Vai lá e faz o papel que o organizado tem que fazer na arquibancada, e as picuinhas que vocês têm, vocês resolvem fora daqui e pronto. O clube tem que saber fazer isso. Como eu falei, fazer a torcida, galera, vão cantar, nossa torcida tem uma tradição, caralho. Nossa torcida foi trazida até aqui e agora na melhor fase com a nossa arena. Vocês vão ficar com essa frescura aí que não canta música de organizada, que se o time não estiver ganhando você não canta, enfim. O clube tem como ajudar, mas não pode ser o responsável, porque senão vai meter caixa de som. É isso. Então, assim, meu vídeo, o objetivo disso aqui não é as torcidas organizadas. Eu não quero analisar a torcida organizada. Eu gosto, acompanho, gosto muito, inclusive, não só das torcidas organizadas do Galo, gosto da cultura de arquibancada, em geral. A torcida organizada tem lá o perfil de pista, de porradaria, de outras coisas, ação social, tudo, beleza. Mas o que eu gosto no mundo são as coisas que acontecem na arquibancada. E a torcida do Galo foi o que me fez me apaixonar pelo Atlético. Então a minha contribuição é com a arquibancada. Porém, eu acho que a torcida organizada é responsável por isso que eu estou falando aqui. E acho que essa medida é boa, é importante. O clube está tentando, vai lá fazer as ações lá de estrutura para melhorar a acústica, mas é uma ação do clube para resolver o problema, sim. Falar com as organizadas, falar, gente, beleza, tem a parte estrutural e tem essa parte aqui que pra mim, a minha briga aí na internet, todo mundo tá falando que eu nego problema não nego, só acho que o problema principal, o que vai ser mais difícil de resolver, o que se resolver vai melhorar muito mais do que só a parte estrutural, é a parte de fazer a torcida organizada melhorar o seu papel na arquibancada. Não adianta ficar concorrendo entre si em bateria, em bandeira, em festa e no resultado ser um monte de torcida calada ou cantando coisas diferentes. Então o Atlético está assim atuando. Ninguém pode falar que a diretoria não está fazendo nada para ajudar a nossa tradição, acabando com a nossa torcida. Não está. Agora passou a responsabilidade para os organizados. Seguinte, vão juntar todo mundo ali. As organizadas estão todas ali. Se esse setor aí não cantar, aí vocês seguram o BO.
Se vocês cantarem, já vai fazer um barulho, e se a torcida não acompanhar, aí nós vamos tentar atuar na torcida. É isso que eu acho que o clube está fazendo. Quer criticar a acústica, quer criticar o nosso projeto? Então, beleza, vamos lá, faz a sua parte que a gente vai fazer a nossa. É isso que eu acho que o clube está fazendo e está certíssimo. Só que esse problema é recente. Essa sugestão minha já é antiga. Tinha que juntar isso aqui há muito tempo, porque simplesmente, como eu já disse, é padrão mundial. Então, assim, o clube tem que fazer o seu papel mesmo, tem que continuar dando benefícios para as organizadas, porque elas fazem coisas que o torcedor comum não faz, e o torcedor comum às vezes tem esses picuinhos também, ciúminho. Então, sabe, são muitas áreas. Por isso que eu sempre falei, o problema não é a acústica. A acústica é um dos problemas. Tem picuinha de torcedor comum com organizada? Tem. E isso foi criado justamente por um monte de torcida organizada espalhada. Já falei isso. Torcida organizada que tá lá no meio de um povão, querendo pôr bandeira, querendo pôr faixa, querendo, sabe, ficar em pé. E o povão não quer e tem direito de não querer. E aí criou-se um monte de picuinha, né? E aí o torcedor também tem que ceder. Falar, não, beleza, tenho um histórico lá do cara me oprimir na arquibancada, mas beleza, agora eu vou cantar a música e pronto. Então o clube está fazendo a parte, a torcida organizada faz a parte, a torcida comum faz a parte, e vai dar certo, velho. Vai dar certo, é tempo, os turistas vão sumir. Enquanto eles estiverem querendo visitar a arena, eles têm o direito, sempre vou repetir isso, mas vai chegar uma hora que quem queria só conhecer vai parar de ir, vai dar espaço para quem quer ir sempre, o clube abaixou os preços, o time está melhorando, velho. Todo esse problema nós criamos por picuinha, por imediatismo, por querer culpar só a diretoria e não analisar o nosso papel como torcida. E vai resolver tudo no fim das contas. Vai resolver. Então, eu apoio e torço para que esse novo diretor seja atleticano, lógico, entenda de Atlético, mas que principalmente, se não for ele, que o clube se preocupe mais com essa comunicação direta com o torcedor, de criar engajamento, de criar pertencimento, de ceder alguns princípios ou então algumas preferências. Por exemplo, falei isso logo que eu ouvi. Antes da construção da arena, eu ouvi o Rafael Menin falando, o Rubens Menin falando, fomos lá na Europa, visitamos um monte de estádio e a gente trouxe para cá esse plano. E eu falei, bom, o princípio é legal, ver lá funcionando e falar, vamos fazer no Galo. Mas a referência não é boa, porque torcida europeia não é a mesma coisa. Então, o que a gente tem aqui de ser especialista em festa na arquibancada não pode ser perdido. Não pode querer fazer igual a recepção da Juventus. E já está cedendo um pouco, né? Já tem aí o coletivo do Escape, 1908, que está fazendo a festa com a nossa cara, com o nosso jeito. Então, vamos adequando, né? Minha torcida, assim, eu espero... Torcida, tô falando de torcida, então vou usar o termo assim. Minha esperança é que as organizadas entendam que o principal é a arquibancada, para a torcida organizada fazer sentido, e que todo o resto é consequência, inclusive as tretas. É consequência. O princípio de existir uma organizada é a festa na arquibancada. Que o povão entenda que é importante seguir e apoiar as organizadas na arquibancada. Você não precisa concordar com briga na rua, mas na arquibancada você tem que cantar, e é importante, e você tem que apoiar o time, enfim. E o clube, nessas medidas aí, que tá sim, o clube tá sim se preocupando, tá tentando fazer o que dá para fazer, vai errar, porque se deixar na mão do clube vai ter caixa de som, um exemplo, mas que principalmente nessa renovação aí da área de comunicação, eles têm uma preocupação com o engajamento próximo, né, de torcedor comum ou organizado, ou influenciadores, ou os blogs, jornalistas, enfim, nem vou falar para evitar crítica, picuinha ou esse tipo de coisa. É para recuperar a posição do Atlético como instituição também
assim como na organizada, né, o principal é a arquibancada, o Atlético é o principal. O Atlético é o principal objetivo nosso, do jornalista, do público que consome o jornalismo, os blogs. Então, assim, se o Atlético deixar a comunicação ficar espalhada, um comunicador vai falar uma coisa, um influenciador vai influenciar vários comunicadores, porque ele vai conseguir incluir lá na torcida um monte de narrativa, e aí vai para televisão, vai para o rádio, porque o jornalista tem que, né, representar o torcedor, que na verdade, para ser bem honesto, é repetir o que a torcida está falando. Então o Atlético toma para si, não existe essa narrativa, esse problema a gente está resolvendo, esse problema não é nosso, esse problema é do futebol brasileiro, esse problema a torcida tem que contribuir também, isso aqui não dá para fazer, enfim. O Atlético conseguir comunicar com a torcida, porque quem tem 2 milhões de seguidores em cada rede social é o Atlético, todo mundo consome jornalismo é por causa do Atlético, todo mundo consome blog por causa do Atlético, a gente compra ingresso por causa do Atlético. O Atlético tem que tomar para si esse protagonismo também na comunicação com o torcedor. Uma hora que a torcida se sentir representada, se sentir participante, o clube falar e a torcida entender, esses grupos aí que estão dominando os assuntos no Atlético, quase sempre negativo ou criando crise, eles vão ficar pequenininho, né? É irrelevante, vai continuar, mas, sabe, vai virar uma conversinha de formiguinha, ninguém vai dar atenção. Por quê? Porque a comunicação do Atlético está falando direto com o público. É isso que tem que acontecer, isso vale dinheiro demais, inclusive. Mas o que eu quero aqui é só paz, só, sabe, ir para a arquibancada, ver uma festa linda igual eu sempre vi, e ir para a rede social, ter gente reclamando, ter gente pontuando problema, e o Atlético atento, o Atlético tentando resolver ou esclarecendo, é só isso que eu quero. É a torcida curtindo, e quando não tiver título, a torcida tá louca, tá animada, e quando tiver título, a torcida tá insana e destrói a cidade, porque para mim é isso que tem que acontecer, sabe? E vai acontecer. Se, por exemplo, uma torcida organizada resistir e sabotar essa medida, que é um teste que eu acho que vai dar certo, vai ficar mal, todo mundo vai ver que teve má vontade, que o clube tentou. Então, assim, é isso. O Atlético tem que, sabe, aprender a se comunicar, a entender o torcedor, entender o que funciona, o que não funciona, o que vai fazer a torcida ficar do lado do clube, enfim. E cada parte, né, faz um esforcinho aí que vai melhorar. A acústica vai melhorar por si só, e se cada um fizer o seu papel, a gente continua foda. Porque com todas as dificuldades de hoje em dia, a gente ainda tá foda, é uma das torcidas que mais vai ao estádio, como sempre foi na história. Então falta pouco, a gente tá se adaptando, vai acontecer. Deixa os negativos ficar se fudendo pra lá, vida ruim do caralho. E quem tá, né, torcendo para melhorar, faz um esforço, cada um faz o seu, vai dar tudo certo, vocês não somem não, e grande abraço.